Quase 2.000 casos de feminicídios e de tentativa de assassinato de mulheres foram julgados no ano passado, um aumento de 193% em relação a 2020. Como essa triste realidade é combatida e entendida no Brasil? Quais são as mudanças no Tribunal de Júri com reflexo sobre a Lei Maria da Penha e também o feminicídio? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Leopoldo Mameluque, que é juiz da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Ele tem mestrado em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais e de Direito Comparado pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Tem também pós-graduação em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e é especializado em Direitos Humanos pela PUC Minas. Neste mês está lançando o livro, a segunda edição do livro Manual do Novo Júri, pela editora De Plástico, analisando o Código de Processo Penal e inovações jurisprudenciais. Doutor Leopoldo, obrigado por aceitar o nosso convite e voltar aqui no Pensamento Jurídico. Um prazer. Bom, e você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Leopoldo, apesar de crescente e assustador, o feminicídio parece ainda não ser muito entendido no Brasil e tem gente querendo já enquadrá-lo como morte violenta. Afinal, o que é esse crime? Como é que ele pode ser tratado? Primeiramente, né, vale a pena fazer um parêntese, que o feminicídio, como o nome diz, ele não é propriamente um homicídio contra uma mulher. Aí já começa uma pequena polêmica aí. As estatísticas revelam um número assustador de mortes praticadas por companheiros, maridos, namorados contra as mulheres. Isso normalmente ocorre devido à fragilidade da mulher. Também há uma questão de gênero envolvida. E no âmbito familiar, o homem tende a partir para a violência para resolver os conflitos internos. Então, por causa disso, desde a criação da Lei Maria da Penha, em 2006, o nosso sistema jurídico começou a se aperfeiçoar no sentido de garantir esse direito para as mulheres. E, recentemente, uma das grandes inovações no Tribunal do Júri foi a elevação do crime de homicídio à categoria de qualificadora quando ocorrer em situação de gênero e de ambiente familiar. Então, o feminicídio não é simplesmente matar uma mulher. Você tem que matar uma mulher numa situação de vulnerabilidade, alguém que está numa situação de vulnerabilidade, seja econômica, seja mesmo de força, e que está numa relação doméstica. Então, se alguém entra na padaria e atira e mata uma mulher, isso não é feminicídio. O feminicídio é, por exemplo, um casal que briga e o homem mata a mulher. E, recentemente, o STJ estendeu esse conceito, que antes era meramente biológico, para uma questão também de gênero. Então, se numa relação homoafetiva, um homem, por exemplo, estiver numa situação de vulnerabilidade, numa relação doméstica, e ele for vítima de um homicídio, esse homicídio pode ser qualificado como feminicídio. É lógico que é uma matéria polêmica, mas o STJ tem uma jurisprudência nesse sentido e eu fiz questão de trazer isso no livro, exatamente. Sim. Porque mas pode ter... Tratar como um homicídio seria dar uma neutralidade a um caso que é um crime hediondo. Na verdade, o homicídio ele é um crime grave, né? Um crime bárbaro, que assusta todo mundo. Quando é com uma mulher, já assusta mais ainda. Uhum. E quando é em função do gênero, assim, por não ter apreço pela situação do sexo feminino dentro de um ambiente familiar, ainda fica pior, porque ali tem um pouco de ódio, né, de racismo, até assim, digamos, estendendo o tema um pouco mais. Então, a nossa justiça, a nossa legislação, o Congresso, fez questão de majorar e muito a pena do feminicídio e de elevá-lo à categoria de crime hediondo. O senhor acrescentou isso no livro do senhor, essa inovação de que o alcance da Lei da Maria da Penha não é só uma questão biológica, né? Tem essa questão da identidade de gênero também. Isso quebrou um paradigma, né? É um paradigma, tem gente que não concorda ainda, sabe? Autores,
Mas nos tribunais dos júris do Brasil, isso já está disseminado. Aqui em Belo Horizonte já foram feitos vários júris, e o caso que deu ensejo a essa interpretação do STJ foi um pai que matou um filho que se transformou em uma mulher trans, e o pai não aceitava. E por não aceitar essa identidade de gênero, o pai, que vivia no mesmo ambiente doméstico, matou o filho com requintes de quem mata uma mulher, assim, agarrando pelos punhos, puxando o cabelo. Ele não matava o filho como se estivesse matando um homem, dando chute, pontapés, dando tiro. E isso levou o STJ a entender que o importante nessa situação era a questão da vulnerabilidade, a questão do âmbito doméstico e a questão do crime ser praticado em função disso. Uma vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Agora, é importante para julgar, conhecer, fazer a distinção entre sexo e gênero. O senhor, inclusive, traz algumas classificações, como as pessoas se apresentam na sociedade. É importante conhecê-las? Veja bem, quando alguém se avora a fazer um júri, um tribunal do júri, muito bonito. O pessoal assiste filme americano, né, que eles gostam demais, e todo mundo quer fazer o júri, mas muitas vezes a pessoa chega para fazer o júri sem a mínima condição técnica. Então, por que chama-se manual? Manual do Novo Júri. Ali eu trago um capítulo sobre direito penal, trago um outro capítulo sobre criminalística, trago um outro capítulo sobre balística, trago um outro capítulo sobre a questão do roteiro, como fazer o júri e tudo mais. E, desculpa, a sua pergunta foi especificamente do... A questão que eu disse é a respeito da identidade de gênero e a classificação que o senhor colocou. Pois é, então... Distinguir o sexo e o gênero. Então, você imagina, no meio de um debate, o promotor e o advogado se referindo à vítima, uma eventual mulher trans, ou uma prostituta, ou uma drag queen, ou um... Travesti. Um travesti, um crossdresser, que tem também outros títulos, sem saber o que é isso, né? Então, como é um manual do júri, eu recorri ao glossário de uma professora, doutora da Universidade de Goiás, e ela tem também um trabalho na USP, que é a Jaqueline, e ela descreve, e eu transpus para o meu livro esse glossário, no sentido de ajudar o operador de direito, o promotor, o advogado, a usar corretamente esse termo no júri, porque é muito chato quando você está fazendo o júri e a pessoa está ali totalmente desviada do assunto. E uma questão importante, o senhor já colocou no livro também, que é o respeito à dignidade, tanto da vítima quanto do réu também, né? Isso hoje em dia não é mais permitido achaques pessoais, seja ao réu ou seja à vítima, que antigamente era muito comum. Alguns promotores chegavam xingando o réu e xingando a família. E o que acontece, na verdade? Não são todos, né? Nós, em Minas Gerais, temos excelentes promotores. São Paulo também. Mas volta e meia, às vezes por falta de traquejo, parte-se para uma violência verbal contra o réu, no sentido de que aquilo vai ajudar a condenar e não ajuda nada. E hoje isso está proibido. Havendo qualquer ataque pessoal à pessoa do réu ou da vítima, o juiz tem que coibir, não permitir. E outra coisa também, trazer para os julgamentos fatos que não se referem ao julgamento. Então, por exemplo, a pessoa mata, uma pessoa está respondendo por um crime que matou num bar uma pessoa. Aí você vem e na hora do julgamento começa a falar, porque essa pessoa aí, ele na igreja, ele não ajuda. Tentando influenciar. Situações que não diz respeito ao fato, mas usam para denegrir. Esse cara é desrespeitador, Sim. Ele namorou com a filha de não sei quem, desencaminhou essa menina. Não tem nada a ver, às vezes, com o julgamento. Então há riscos até mesmo de cometer homofobia, nos casos como nós estamos falando aqui, né? Racismo. Isso. Né? Doutor Leopoldo, agora, ainda envolvendo a violência contra a mulher, né? Tem gente que ainda recorre àquela tese da legítima defesa da honra. Isso é válido ou inconstitucional? Hoje está proibido, né, há um julgamento do Supremo, passou pelo STJ, qualquer referência à legítima defesa da honra em plenário, ela tem que ser refutada imediatamente pelo o juiz, presidente do Tribunal do Júri. E se
as partes insistirem, promotor, advogado, o júri, então, tem que ser anulado. Ele não pode persistir, porque isso viola a dignidade da pessoa humana. E o Brasil é signatário do Pacto de São José, onde se compromete a tratar as pessoas com dignidade, com respeito. Então não faz sentido você, no plenário, no salão do júri, você, coisa que era muito comum e era até festejado pelos advogados quando conseguiu essa absolvição, você falar que a pessoa está defendendo honra, mas que honra é essa? Que você defende matando. Não existe isso. A vida vale mais do que a honra, né? Questão de direitos humanos. Não humanos. pode discutir, né? Entendeu? É exatamente isso. Entendi. Não pode ter essa discussão. Doutor Leopoldo, agora, outra mudança importante, como agravante aí no homicídio, é contra autoridades e agentes públicos. Por que essa mudança aconteceu? Exatamente, porque quando começou o combate ao crime organizado, depois eles passam para cartel, né, e vão tendo ramificações internacionais, esse pessoal começou a atacar os agentes penitenciários, os delegados, os policiais militares, até juízes e promotores. Vocês têm conhecimento aí de vários juízes, promotores, agentes penitenciários, policiais militares perderam a vida porque estavam se dedicando ao combate ao crime organizado. Então, assim como foi criado o feminicídio, que foi uma qualificadora, criou-se a qualificadora do homicídio praticado contra a autoridade ou pessoas que integram o sistema de segurança do Estado. Ou seja, foram atacados porque são combatentes do crime. Disso. São combatentes do crime organizado, né? Disso. Então é preciso preservar essa figura também. Há uma discussão se isso realmente coíbe ou não, mas é um recado claro da sociedade, né? Se você está matando uma pessoa qualquer da sua quadrilha, é uma coisa. Agora, se você mata um agente penal, um delegado, um policial militar, um promotor, um juiz, se prepara que a dosagem é maior. Pode ser um crime dentro de outro crime, né? Muito bem. Bom, eu vou fazer um intervalo aqui, doutor Leopoldo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente de que maneira que essas inovações alteraram aí o rito do júri, com destaque para o feminicídio e também da Lei Maria da Penha. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube, nas redes sociais, e envie as suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é o manual do novo júri, livro do juiz Leopoldo Mameluch, que está lançando neste mês, com destaque aqui agora na nossa entrevista para o feminicídio e Lei Maria da Penha. Doutor Leopoldo, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessas inovações jurisprudenciais. Como é que isso alterou o rito do júri? Pois é, a sua pergunta é muito interessante, porque as pessoas... o Brasil é um país onde tem uma produção científica muito grande, jurídica. E essa produção, às vezes, vem dos tribunais, porque na ausência de lei, o Supremo tem que suprir a ausência da lei com um julgamento. E, para quem não sabe, a sentença de juiz é lei. Logicamente, o tribunal... lei ainda mais forte. Fica valendo até que uma lei suja para substituir. Até que uma lei suja. É o caso, por exemplo, desse que nós citamos há pouco, do feminicídio praticado contra um homem, né? Questão do gênero, né? Em função do gênero, que deu muita controvérsia e ainda há muita gente que não concorda. Fato é que jurisprudencialmente está assentado. Outra mudança jurisprudencial importante nós falamos foi a questão de não poder discutir a legítima defesa da honra, é jurisprudencial isso. Tem uma outra, ela é um pouco sofisticada, mas é fácil de explicar, porque esse tema aí de júri todo mundo sabe, né? Todo mundo igual médico, né? Atraente o tema. Todo mundo é um pouco médico. Então, antigamente, para fazer o júri, eram feitas uma série de perguntas, era um trem intrincado, difícil, e dependendo de como o jurado ia respondendo, você ia condenando ou ia absolvendo. Isso causava muita perplexidade. Então, em 2008, acabou com esse tanto de perguntas e criou-se um quesito que fala assim, jurado, você absolve ou você condena o réu? Se ele responder absolve, 4-3, por exemplo, ou 5-2, o que for, são 7 votos, não se discute se foi legítima defesa, se foi isso, foi aquilo, se foi... O jurado só quer saber assim, eu vou absolver. Só que o que acontece?
quando a pessoa pratica um homicídio, ele nem sempre pode ser doloso. E o júri é só para homicídio doloso. Então, alguns advogados chegaram e começaram a questionar. Falaram, antes de fazer essa pergunta, eu quero saber se o meu homicídio é doloso ou é culposo. Por quê? Se for culposo, não é do júri. Então, a gente encerra ali, depois dos debates. Então, a jurisprudência do STJ, que é o STJ, ele cuida da legislação, né, federal e tudo mais. O STF já da Constituição como um todo. Então, o STJ ele decidiu que, se a defesa pedir para analisar a tese da desclassificação antes da tese absolutória, que o juiz tem que concordar. Porque muitos juízes não concordam, falam, não, tem que responder. O senhor faz, no livro me parece, o senhor faz um roteiro orientando para que essas perguntas sejam conduzidas de forma a não comprometer essa decisão, né? Isso chama-se quesitos. O que são os quesitos? Os jurados são pessoas leigas, são elas que julgam. Elas não julgam juridicamente, elas julgam o fato. Então, teve um acidente aqui na esquina. O que você vai perguntar para o jurado? Você não vai perguntar para o jurado se ele praticou uma lesão corporal seguida de morte ou um homicídio doloso ou culposo. Você não vai perguntar isso. Você vai perguntar para o jurado assim, o sujeito estava dirigindo um carro, esse carro era vermelho, esse carro bateu, em função da batida, a pessoa sofreu ferimento foi a causa da morte, aí ele vai respondendo até chegar numa conclusão, mas sempre respondendo fato e não lei. Ele não pode ser perguntado sobre lei. Então, os quesitos são perguntas... Elas são obrigatórias, essas perguntas? São obrigatórias. Dependendo do crime que é praticado. Porque muita gente também, olha, isso que eu tenho que explicar, acha que júri é só para homicídio. Não é, não. O júri é para qualquer crime doloso contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Nós temos o aborto, nós temos o infanticídio, temos o auxílio ao suicídio, e várias situações, sempre que a vida estiver comprometida. Essa questão do aborto é muito polêmica no Brasil e a política acaba tumultuando mais ainda, né, e contaminando esse assunto, esse debate. Quais são os casos no Brasil que são permitidos, digamos assim? E aí nós vamos trazer a jurisprudência, porque nós temos um caso de aborto permitido pela jurisprudência do Supremo, que não está em lei. Né? O terceiro caso. O artigo 128 do Código Penal, ele fala assim, não se pune o aborto. Ele não está falando que não é crime. Ele reconhece que o aborto é uma atitude criminosa. Mas ele fala assim, não se pune. Se for praticado por um médico, no caso de risco de vida da mulher. Esse é o aborto terapêutico. E também não se pune o aborto quando a mulher é vítima de estupro violento, que é o chamado... Sentimental. Sentimental, muito bem. Nossa, está afinado, está vendo? Todo mundo conhece. Então, o Supremo criou um terceiro caso de aborto que todo mundo conhece. Qual é? Do anencéfalo. É o feto anencéfalo. Se constatar que a mulher está com a gravidez de anencéfalo, então o médico pode realizar o aborto, que não está previsto, vocês lembram que era só 2 casos, mas está acobertado pelo Supremo. O Supremo fala assim, nesse caso não se pune, são a terceira categoria de aborto. Outra polêmica muito forte hoje no país, vindo da política novamente, é a liberação das armas. Né? Como é que ficou isso, o uso restrito de armas proibido num crime? Excelente pergunta a sua. Né? O que acontecia antes? Eu até tive aqui com você, Orion, na época que foi discutido a lei do desarmamento, etc., fizemos algumas conversas. Antigamente havia um controle muito grande das armas, né? E recentemente, no último governo, houve uma liberação. Apesar das pessoas não perceberem, as armas estão já nas mãos de muitas pessoas que às vezes nem sempre têm condição de portá-las, né, e de exercer o direito que elas lhes conferem. Então, antigamente, por exemplo, uma pistola 9mm, é uma arma especial, que somente o Exército e a Polícia Militar podiam portar, ela era considerada uma arma de uso restrito. Hoje ela já não é mais. E uma série de decretos, tira, retira, põe, torna de povo, foi uma batalha no Congresso,
No livro eu consegui colocar ali os decretos para que a pessoa saiba distinguir entre uma arma de uso restrito ou uma arma não controlada, que não é de uso restrito. Por quê? Em contrapartida, o Congresso tornou como qualificador, assim como o feminicídio, assim como o crime contra a autoridade ou agente de segurança, colocou também quem praticar crime com asa de uso restrito. Ou seja, se matar com metralhadora, por exemplo, Isso, é um crime de ontem. Bem claro, é um crime de ontem. E pena mais grave. Isso perde os benefícios. O que é uma qualificadora? É uma situação que torna o crime mais grave. Né? Por isso que às vezes é muito... Como é que foi o julgamento? A pessoa foi um homicídio triplamente qualificado. O que quer dizer? Tem 3 qualificadoras. Pode ser contra a mulher, pode ser que essa mulher é uma juíza ou um delegado, também uma autoridade, e pode ser também, no caso aí, com a arma de uso restrito, né? Entendi. Então, assim, pode somar nas qualificadoras. Doutor Leopoldo, agora a respeito, então, nós estamos aí, tivemos uma pandemia, graças a Deus estamos vencendo, né? A questão dos recursos tecnológicos, até onde eles podem ser usados durante um júri? Na pandemia, os júris foram realizados. Aí, aqui em Minas Gerais, isso não foi motivo para não realizar júri. Os jurados compareciam, usavam a máscara, usavam aquele face shield, tinha uma proteção, eram distanciados, reduziu-se o número de pessoas no plenário, mas é lógico, afetou. Houve uma pequena perda e para recuperar essa perda estão sendo feitos mutirões do júri em todo o estado e em diversos momentos. E tem sido um sucesso os julgamentos pelo Tribunal do Júri. Para desafogar aquele acúmulo de processos. Aliado a isso, nós tivemos algumas legislações que permitiram levar como é que se diz, a parte eletrônica para o júri. A gravação de audiência, gravação de testemunhas, de interrogatórios. E futuramente, eu acredito que, eu defendo isso no livro, que a gente possa simplesmente filmar o júri, guardar a mídia, e depois quem tiver dúvida do que aconteceu, vai lá e olha e faz o recurso que achar por bem. Perfeito. Então, o senhor está lançando a 2ª edição do livro Manual do Novo Júri durante o Seminário Internacional do IBCCRIM, né, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. É um momento importante para poder sempre estar aí buscando a atualização de uma área que está sempre cobrando mudanças, né? Então, podemos dizer que o júri está mais simplificado hoje? Está mais simplificado. No dia do lançamento desse livro lá no seminário, inclusive vai ter uma palestra relembrando os 200 anos do júri no Brasil. O título da palestra é essa. Então, foi por isso que nós aproveitamos esse momento para já fazer também o lançamento do livro. Vai ser lá no Seminário Internacional do IBCCRIM, como você disse, no dia 19. Então veio junto da independência brasileira, né? Próximo, exatamente. Muito bem. Bom, eu agora gostaria, como a gente faz aqui com todos os nossos entrevistados e entrevistadas, que o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor vai indicar para nós, por favor? Como recomendação de literatura, eu recomendo um livro não jurídico, né? Eu sou suspeito, porque eu sou fã dessa turma aqui. É o livro Os Sonhos Não Envelhecem, do Márcio Borges, que acompanhou toda a trajetória do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Telo, tanta gente boa aí que levou o nome de Minas, né? Já estão completando 50 anos de luta. E eles têm assim, uma coisa muito bonita, que é a naturalidade deles, a mineirice, né? E a beleza das cantigas, né? Aqui no livro tem várias fotografias, aqui tem eles com Juscelino Kubitschek em Diamantina, no momento crítico para o Juscelino, eles foram lá apoiar. E o Márcio Borges, com muita clareza, ele vem explicando como que cada música surgiu, como que foi a história deles na Rua Divinópolis. Isso é um legado, né, para Minas Gerais, né? Tudo de bom. Aqui em Belo Horizonte, uma boa indicação, com certeza, 50 anos do Clube da Esquina. Muito bem. Bom, para a gente encerrar aqui, então, doutor Leopoldo, mais uma questão para o senhor a respeito de depoimento de mulheres e de crianças. É uma situação especial? É uma situação totalmente especial e que foi corrigida recentemente com a legislação esparsa, emendas na Lei Maria da Penha, também no júri,
que é a criação do depoimento especial. O que significa isso? Uma criança ou uma mulher, para prestar um depoimento na justiça, elas têm que estar acompanhadas de uma equipe multidisciplinar, de assistente social, psicólogo, exatamente para dar tranquilidade, para esclarecer o que está se fazendo ali, para preservar a Integridade, dignidade a independência dessa mulher e dessa criança. Até porque foram vítimas de uma vez, não precisa ser outra vez. Exatamente. Expostas, né? Já foram Muito abusadas, né, violentadas. Bom, eu conversei aqui com o juiz Leopoldo Mameluca, que é juiz da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. E falamos aí sobre o lançamento do seu novo livro, o Manual do Novo Júri, sobre os ritos do júri, e destacamos aí a questão do feminicídio, as inovações jurisprudenciais para o funcionamento e o desempenho desse importante instrumento da justiça. Doutor Leopoldo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.